outra coisa, a gente está aqui batendo papo sobre hábitos e tudo isso. Mas, como a gente comentou, quando tem um caso na família, né, um familiar, e todo mundo tem medo, assim, quando é que eu vou fazer meu painel genético? Conta pra gente, Brenda, como é que é feito? Quando eu tenho que fazer esses exames? E eu acho que não só fazer os exames, eu uso isso no meu dia a dia. Eu só peço exame que o resultado vai mudar minha conduta. Então, acho que a partir do momento, eu vou fazer o painel, tá, e o que eu vou fazer com esse resultado? Eu queria que você explicasse pra gente sobre isso. Bom, primeiro detalhe que eu acho que gera muita dúvida, se o painel genético é aquele que a gente compra na farmácia, e não é. É um exame totalmente diferente, ele é prescrito por um médico, né? O painel genético é um tipo de teste que analisa o nosso DNA, né? Então, ele pode ser colhido do sangue, saliva, cabelo, enfim. E esse painel genético, ele tem algumas indicações, assim, nem todo mundo precisa fazer, né? Quando se trata em câncer de mama, quando se fala em câncer de mama, algumas mulheres têm indicação, porque o câncer de mama é muito frequente, então nem todas têm indicação de fazer o painel genético. As indicações atuais, hoje em 2025, para quem já teve câncer de mama se essa mulher teve câncer de mama antes dos 50 anos, ela tem indicação de fazer um painel genético, para ver se esse diagnóstico não é hereditário. Se ela teve um câncer de mama triplo negativo, que é mais agressivo, antes dos 60 anos, ela tem indicação de painel genético. Se ela tem câncer de mama hoje, com qualquer idade, tem outro parente de primeiro ou segundo grau com câncer de mama, também tem indicação. Se na família tem um câncer de mama em homens, também tem indicação formal de teste genético. Histórico familiar de câncer de pâncreas e câncer de ovário, também tem indicação de teste genético para quem já teve câncer de mama, né? Então, cada caso precisa ser avaliado, né? Em mulheres que tiveram câncer. E mulheres que não tiveram câncer, a gente vai considerar o histórico familiar, que é mais ou menos esse. Se ela tem um parente de primeiro grau também com menos de 50 anos e câncer de mama, ela também teria indicação de testagem, se é que o familiar com câncer não está mais presente, né? Porque o ideal é sempre testar alguém que já teve câncer. A gente tem que lembrar que nós somos produto de mãe e pai. Então, a gente é 50% do nosso DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Então, a gente pode herdar ou não essas mutações genéticas, né? Então, tudo isso é conversado sempre, né? Em avaliação, aconselhamento genético que nós falamos, né? Para ver quem tem indicação de testar ou quem não tem indicação de testagem. Então, hoje existem essas indicações formais, são extremamente importantes porque elas nos dão ferramentas, né? Elas podem mudar a história de vida das pacientes ou a história de vida das mulheres que não tiveram câncer, né? Para evitar o câncer acontecer. Porque muitos desses genes, né, eles aumentam muito o risco para câncer de mama, aumentam muito o risco para câncer de estômago, câncer de ovário. E para alguns tumores a gente consegue evitar. Por exemplo, tem um gene muito famoso, que é o gene da Angelina Jolie, que acho que foi o caso que talvez gerou mais polêmica e notícias assim no mundo, né? Que é o gene do BRCA. Ele aumenta a chance de câncer de mama ao longo da vida até 80% mais ou menos. E o que a gente tem hoje, assim, o que a gente sabe? Que se a gente tirar as duas mamas, que chama cirurgia redutora de risco, eu evito o câncer de mama acontecer. Ou pelo menos diminui muito o risco do câncer de mama acontecer. Se houver retirada dos ovários, eu também evito o câncer de ovário acontecer. Mas isso é apenas em alguns genes. Nem todo gene tem essa indicação. Então, vai depender muito de que tipo de gene é diagnosticado, né? Quais ferramentas a gente pode usar e quais medidas para redução de risco a gente tem. Tem várias, tem medidas cirúrgicas, tem medidas medicamentosas, tem rastreamento diferente, né? Alguém com testagem genética positiva vai seguir totalmente diferente que uma paciente que não tem, uma mulher que não tem histórico genético, né, positivo. Então, tem que incluir muitas vezes ressonância. A idade, né? A idade muda. Ressonância entra desde os 25 anos. Avaliação clínica desde os 20 anos, se é que a filha já sabe que herdou, né, esse gene da mãe, por exemplo. Se eu sei desde os 18 anos, a gente indica testar depois dos 18 anos, porque já é um adulto que consegue entender as implicações de uma testagem genética. A gente não recomenda testar menores de idade, né?
Porque quando você conhece um gene que possa impactar no seu futuro, eu acho que ele traz algumas... Você precisa ter um pouco de maturidade para entender, né, quais são as consequências disso. E até o que vai fazer para exato, e para tomar as decisões, né, depois no futuro, para essa redução de risco. Então, existem indicações, existem momentos ideais para testar, e existem estratégias também para diminuir o risco para esses tumores.